Meus queridos irmãos, minhas irmãs, esse ano o Santo Padre, o Papa Francisco, pediu para que a Igreja em todo o mundo voltasse as atenções para a figura de São José, Pai putativo de Jesus Cristo, Pai adotivo, Pai escolhido, Pai predestinado por Deus, para educar, para cuidar, para ensinar o Filho de Deus feito homem, concebido por meio do Espírito Santo, no seio da Virgem Maria. E o Santo Padre, o Papa Francisco, ao pedir para que a Igreja olhe a figura de São José, o Santo Padre, o Papa, vai exaltar as virtudes de José. E eis o tema da noite de hoje: as virtudes de São José. José, homem virtuoso, temente a Deus. José, homem virtuoso, obediente a Deus. José, homem virtuoso, obediente a Deus, prudente e temente a Deus. A grande virtude de São José foi ser temente a Deus, cumprir a justiça e fazer com que a justiça acontecesse, sendo ele confiado à família de Nazaré, para custodiar a mãe de Deus, para custodiar o menino Jesus. É interessante porque o nome de José é um dos nomes mais populares da história da humanidade. Por quê? Porque é um nome bíblico. Porque tem um grande José no Antigo Testamento. Porque tem um grandiosíssimo José no Novo Testamento. Porque as pessoas, ao colocarem o nome do filho de José, querem que os filhos se inspirem, imitem as virtudes de São José. São José, temente a Deus. E por ser temente a Deus, foi obediente a Ele. E por ser temente a Deus, sendo obediente, é exemplo para todos nós. Observem que, quando nós pegamos esse texto evangélico de hoje, segundo São Lucas, nós vemos José aqui cumprindo a justiça, os preceitos da época. O que era que o preceito dizia? O preceito dizia simplesmente que uma mulher, depois de dar à luz um filho, varão, macho, deveria no 40º dia ir ao templo, oferecer o sacrifício pela consagração do filho e pela purificação da mulher. É claro que nós sabemos aqui que a mulher era uma questão unicamente de fé psicológica. E a consagração do menino era simplesmente uma questão de fé. Por quê? Porque nós sabemos hoje que pode acontecer muitos males pós-parto. Mas hoje existe explicação. Naquela época não existia. Então se esperava até o 40º dia para que a mulher fosse ao templo com a criança e o sacerdote pudesse dizer que aquela mulher não foi acometida de nenhum mal. Aquilo que comumente hoje nós chamamos de resguardo, de se resguardar. José cumpre a justiça, vai ao templo de Jerusalém, oferece ali aquilo que ele podia. No caso, o texto santo nos diz, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Vejam que mesmo José sabendo que Jesus era o Filho do Altíssimo, mesmo José tomando consciência que ele não carregaria o material genético de José, que o menino não carregaria o seu material genético, José, olhando espiritualmente, vendo aquela cena luminosa que ali aconteceu,
José vai fazer cumprir a justiça. A lei de Deus diz: Maria, nós vamos cumprir. A lei de Deus nos pede, nós somos judeus, a gente vem de linhagem judaica, a gente vai cumprir o que a nossa lei nos pede, mesmo ele sendo o Filho de Deus. José poderia dizer: não vamos cumprir, ele é filho de Deus. Maria podia dizer: não vamos cumprir, ele é o Filho de Deus. Mas os dois, por serem tementes ao Senhor, cumprem e fazem a justiça acontecer. Agora vejam bem, eu quero me dirigir de um modo todo particular, hoje à noite, aos homens que estão na igreja, aos casados, aos pais, aos avós. São vocês, homens, que devem conduzir a família, educar os filhos, conduzir a esposa. São vocês, homens, que devem ser o guardião da família de vocês. Não é só proteger do mundo, não é só proteger do mundo, não é só e unicamente colocar o filho para estudar, colocar o suprimento dentro de casa. Mas é preciso que vocês reúnam os filhos ao redor da mesa do Senhor. Vocês são chamados a salvar a família. Um pai virtuoso, um esposo virtuoso salva toda a família. É uma pena que muitos não conseguem ver essa responsabilidade e esse compromisso. Deveria ser o pai, o esposo, o primeiro a encontrar o caminho da igreja, como José fez com Maria, e levar a esposa e levar os filhos para fazerem uma experiência com nosso Senhor. Deveriam vocês, homens, de verdade tomarem jeito e conduzirem as famílias a Deus. É uma pena tão grande quando na família a mulher é muito religiosa e o homem é um desgarrado. É uma pena tão grande quando é a mulher quem conduz os filhos para Deus, onde deveria ser o homem conduzir a esposa, conduzir os filhos para Deus. Até porque a família é confiada a vocês. É vocês que têm a força para zelar, para guardar. São vocês silenciosos, como José, para impor respeito sem deixar de amar. Mas, infelizmente, muitos pensam que não precisam rezar. Uma autossuficiência danada, que pensam que podem viver sem Deus. Um homem temente salva a sua vida, salva a sua esposa e salva os filhos. Um homem temente consegue na justiça conduzir os filhos ao encontro com Deus, para que a família que aqui é feliz se encontrem, se realize nos céus. Eu conclamo a vocês, homens, abram o coração, conduzam as famílias de vocês a Deus, sejam tementes a Deus, se relacionem com Deus, chame a atenção dos filhos, chame a atenção da esposa, deem bom exemplo de fé dentro de casa. Que bonito seria se um dia, quando você viesse a morrer, o seu filho pudesse contemplar o seu cadáver e dissesse assim: aqui jaz um homem de fé. Papai sempre foi um homem de fé, um homem temente a Deus. Se preocupou em educar os filhos nos bons costumes, mas também na lei de Deus. Não foi por acaso que em meio às minhas orações e inspirações, eu desejei ardentemente colocar no altar aqui a figura de São José. O nosso altar, ele é rico. Ele está a família sagrada presente. Jesus, Maria e José. Jesus como exemplo para as nossas crianças.
Maria como exemplo para as nossas mães, e São José como exemplo para vocês, homens, que Deus confiou à família. O pai faz às vezes dentro de casa, daquele amor ciumento de Deus. Sejam homens virtuosos, conduzam as vossas famílias, levem os vossos filhos a Deus, sejam os primeiros a programar a missa dominical. Que hora nós iremos para a missa? Coloquem os filhos no caminho de Deus, de preferência reunindo a família toda. Tenha prazer de ir à igreja, de rezar, de ser temente a Deus, porque isso o Senhor olha de bom grado, porque isso o Senhor olha de bom coração. Que vergonha para a nossa paróquia termos que parar o terço dos homens, porque em Gameleiras faltam homens piedosos, tementes a Deus. Que vergonha termos o movimento do terço dos homens nas comunidades acontecendo, e na igreja matriz o terço parado, porque os homens não gostam de rezar. São vocês que devem rezar pelas vossas famílias. São os primeiros que devem interceder diante de Deus. Vocês são chamados a ser exemplo de família. Pode ser que alguém esteja aqui na igreja pensando assim: ah, como eu queria que meu pai estivesse aqui hoje para escutar isso. É você que deve rezar por ele. Ah, como eu queria que meu marido viesse para a igreja hoje. Se eu soubesse que o padre ia tocar nesse assunto, eu tinha chamado a atenção para ele vir. É você que deve rezar pela conversão do seu marido. Os homens muitas vezes demoram a se converter, mas quando se convertem, de verdade assumem a radicalidade do Evangelho e conseguem se salvar e salvar a todos. É por isso que nosso Senhor escolheu homens, porque o homem é radical na escolha, na decisão, e uma vez convencido que deve mudar de vida, não consegue enxergar outro horizonte senão o horizonte celestial. É por isso que os grandes santos da igreja, os mais radicais na sua essência, são homens, porque conseguiam e conseguem arrastar multidões quando se convertem com a convicção de que devem ser tementes a Deus. Oxalá que o Senhor, o bom Deus, escute as preces desse pobre sacerdote, para que os nossos homens se convertam, para que assim as nossas famílias sejam tementes a Deus e um dia alcancem o céu. Rezem a São José, peçam a São José pelo coração de vocês, para que se converta, para que vocês sejam homens tementes a Deus. Contemplem a figura de São José e peçam a São José para pedir ao menino Jesus, para proteger as vossas famílias, para dar bons e longos anos de vida, vocês com saúde, para sempre encontrarem o caminho do céu. Vamos também no dia de hoje fazer o pedido e uma prece. Aqueles pais que dão contra-testemunho de família, aqueles péssimos esposos que ao invés de levar os filhos ao céu, levam os filhos ao inferno. Vamos pedir ao Senhor, o bom Deus, que tenha misericórdia desses homens que foram colocados como setas para os céus, em que infelizmente não conduz a família aos céus. Vamos pedir ao Senhor, o bom Deus, que converta tantos que estão desgarrados, que não são tementes a Deus, para que assim, se encontrando com o Senhor, voltem a ter o brilho nos olhos da fé, para que, contemplando a Eucaristia, alcancem um dia a eternidade em Deus. Que São José olhe pelas nossas famílias, que São José olhe pelos nossos homens, pelos pais, pelos esposos, pelos filhos, para que assim nós tenhamos cada vez mais as famílias como verdadeiras igrejas domésticas,
tementes a Deus, vivendo na justiça, na obediência e, acima de tudo, na esperança de um dia alcançar os céus. São José, rogai por nós. São José, São José, creio em Deus Pai,